Amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos de volta aqui para mais uma edição da coluna Café com Você, nosso talk show, parceria do Hotel Fabris com o nosso jornal. Por isso eu sempre agradeço aqui a empresária Ana Paula, ao Leandro, a Naya, enfim, toda a equipe aqui do hotel que sempre recebe a gente com todo carinho. Então, eu queria realmente agradecer a todo mundo. E a gente tem tido uma felicidade, né? Eu me permito dizer isso, uma satisfação, uma felicidade, uma honra muito grande de receber pessoas realmente especiais aqui para a nossa cidade, para a nossa comunidade. E hoje, em particular, uma figura muito querida, que eu sou até muito suspeito de falar devido à nossa amizade antiga, que é um sacerdote, uma pessoa de Deus, um homem maravilhoso, o nosso querido padre Roberto José Pinto, atualmente, né, dirigindo a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, Rio Grandina, mas já tem uma trajetória muito grande, que a gente vai conhecer um pouquinho da vida dele, da trajetória, e é muito interessante que a gente tem ouvido e recebido aqui pessoas da área de comunicação, de jornalismo, empresarial, político e tudo, e hoje a gente está tendo essa oportunidade de receber um exemplar religioso, uma pessoa muito especial, acompanhada aqui do Pedro hoje, seminarista, participando aqui também, né, fazendo estágio lá na igreja com o Padre Roberto. Padre Roberto, ou simplesmente, pelo menos no início, Roberto José Pinto. Eu queria que você me dissesse um pouquinho, padre, além de receber os nossos agradecimentos aí pelo esse carinho, de estar atendendo esse convite nosso, de falar um pouquinho da sua trajetória, onde você nasceu, né? Como é que foi a sua vida, a sua infância, até chegar aí na parte profissional de trabalho e depois até chegar no chamamento de Deus, né? Para que você pudesse receber essa missão. Então, antes de mais nada, muito obrigado e como eu sempre digo e falo contigo, a sua bênção. Deus abençoe, Luiz Antônio. Sempre que a gente se fala no telefone, no WhatsApp, né, não esqueço disso, porque é muito importante a bênção de todos, especialmente de um sacerdote, de uma pessoa tão querida. Luiz Antônio, eu fico muito contente de estar aqui. Minha primeira palavra é certamente de agradecimento. Nós estamos em plena Semana Santa. Eu acho que é uma oportunidade que o jornal e você está me concedendo de levar uma palavra para aqueles que não estão assim diretamente ligados à igreja, que apreciam a boa informação do Jornal de Nova Friburgo. E assim é uma oportunidade única, né? E numa semana privilegiada. Verdade. É uma muito semana importante. privilegiada, né? A sua iniciativa foi muito oportuna, né? Agora, falar um pouco de si, para mim, é um pouco difícil, porque eu sou meio tímido, eu não gosto muito de falar na primeira pessoa do singular. Como eu costumo dizer, pode ficar tranquilo que não dói nada. Não dói nada. É timidez, né? Eu gosto muito de falar do Cristo, do Evangelho, da ação social, da evangelização. Agora, quando vem assim, a gente tem uma certa timidez. Mas eu sou friburguense. Graças a Deus, nasci aqui, vou completar agora brevemente, se Deus permitir, 65 anos. Sou um idoso e quando eu fiz 60 anos descobri uma coisa bonita, que o idoso é o jovem que deu certo. Verdade. Se não der certo, não fica idoso. Estou nessa também. Você está nessa também? Estou nessa, com certeza. E 65 anos já é um idoso mais especial, já anda de graça no ônibus, já tem uns certos privilégios. Então, é uma surpresa quando a gente chega a essa idade, né? É uma bênção de Deus. Eu nasci aqui, tive a minha formação fundamental aqui em Duas Barras. Iniciei a escola lá no distrito de Duas Barras, na zona rural. Depois, minha família retornou para Friburgo. Consegui completar meu ensino fundamental em Olaria, no Colégio Nossa Senhora das Graças, o qual eu trago muitas e boas recordações. Na Escola Demerval Barbosa Moreira, ali eu terminei o meu ensino médio, né? Depois fui fazer, falava segundo grau, hoje falo ensino médio, no Colégio Cefel, aqui na Baronesa. Fiz ali o primeiro e o segundo ano, foi uma escola que me ajudou muito. E o terceiro ano teve um curso União do professor Heraldo. Então, fiz ali no modelo, funcionava ali anexo, era um grupo de professores muito qualificados. Eu tinha a pretensão de continuar estudando, né?
Então, no ensino médio, eu procurei sempre à noite, trabalhando durante o Isso dia. eu queria saber, padre, porque no trabalho acho que eu tive a oportunidade de te conhecer, e aí a gente nem está entregando a idade, porque a gente já falou a Ele já idade. falou no início, já falou no início, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer quando você foi, não sei, outras atividades, mas como você trabalhou, me parece, como um balconista na Cadima. Casa Distribuidora de Materiais. Que dá origem, acho que muita gente não sabe, ao grande shopping hoje, né? Exatamente. Shopping Cadima, de vem disso, Casa Distribuidora de Materiais. Da família Heródoto. Inclusive é o primeiro comércio de autoatendimento nessa área, no ramo de construção civil, imobiliária, era algo pioneiro na época, né? Então, ali consegui terminar meu ensino médio. Aí sempre eu tinha um desejo, um acalento silencioso no coração, querendo ser padre. Mas é uma timidez, a gente sabe que é uma caminhada longa, e depois do ensino médio eu fiquei 10 anos no seminário, dedicado mesmo ao estudo, né? E eu tinha receio, falei, vou prometer uma coisa que eu não posso fazer, isso é coisa de jovem, né? Verdade, padre, mas eu vou te interromper, te pedir licença, que a gente vai fazer a nossa primeira paradinha agora, primeiro intervalo, e depois nós vamos entrar na segunda parte, que é exatamente esse vislumbrar aí da sua vida religiosa, o chamamento e a sua culminância até a ordenação, enfim, até chegar nos dias de hoje. Obrigado. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte aqui da coluna Café com Você, nosso talk show, recebendo hoje o padre Roberto Pinto. Amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, essa é a coluna Café com Você, parceria com o Hotel Fabris. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, recebendo hoje, para nossa grande alegria, nesse momento muito especial que vive a humanidade, né, que é a Semana Santa, uma coisa que toca fundo aos cristãos, recebendo hoje o padre, nosso querido padre Roberto Zé Pinto. Padre, o senhor falava primeiro da sua infância, da sua juventude, da sua trajetória, dos seus estudos, e já revelando que tinha no seu interior aquele desejo, aquela possibilidade. Como é que isso se desenhou, como é que isso se aflorou e até chegar no chamamento mesmo de Deus para você se tornar um dos homens dele especiais? Obrigado dessa referência, realmente. Ali na década de 70, eu acalentava esse desejo silencioso no coração, mas mantive a vida normal, o ensino, o estudo. Ao terminar o ensino médio, eu ainda continuava com essa chama, essa vocação, mas eu fui estudar engenharia na Universidade Rural. Lá eu fiquei 1 ano e meio, engenharia florestal. Meu desejo mesmo era agronomia, mas achei melhor começar pela engenharia florestal. Aí terminei lá 1 ano e meio de estudo e retornei a Nova Friburgo. Retornei a Nova Friburgo e fui para o seminário rural. Na época era o primeiro propedêutico do Brasil. Em 1980 já funcionava o seminário propedêutico. Então, lá, aquela instrução, aquela passagem do ensino médio para poder ter uma formação acadêmica na área da filosofia, da teologia. Aí me despedi lá da universidade e fiquei ali durante 2 anos, ali frequentando, estudando. Na época, o nosso responsável, o nosso reitor, era Padre Miguel, recentemente falecido, né, aqui da paróquia próxima, aqui da Duque de Caxias, São Francisco de Assis. Ele faleceu, né, recentemente, um homem digno, né, um espanhol, está sepultado aqui em Gaudinópolis, aqui em Nova Friburgo, o desejo dele. E fiz aquela parte do ensino propedêutico e fui estudar filosofia no Rio. Lá fiquei 3 anos na filosofia e 4 anos de teologia.
Aí eu terminei na PUC em 1989. E fui ordenado sacerdote em 4 de agosto de 1990. 4 de agosto? Se Deus permitir, no próximo 4 de agosto completarei 35 anos de ordenação como padre. E depois de padre, estudei 3 anos uma especialização em direito processual, direito matrimonial. Recebi o título de perito em direito matrimonial. Em modesta parte, tenho contribuído com as famílias, contribuído com a diocese, até com um ou outro colega padre que recorre a mim, e fiquei ali 18 anos trabalhando no Rio de Janeiro. Deus me deu essa graça, né? Tive uma formação no Rio Comprido, Botafogo, sempre ali, centro da cidade, Rio Comprido, Botafogo e Gávea. Aí, depois de ordenado padre, fui trabalhar no subúrbio, Campo Grande, Santa Cruz, lá fiquei 18 anos. 18 anos como pároco, atendi ali, e tinha algumas missões também na diocese. Trabalhando, e nesse interregno, nesse período aí de 18 anos, fiquei 1 ano e meio na Escola Naval, eu tive um concurso, fiquei lá, mas depois achei por bem, sempre tentando encontrar um outro caminho, mas o caminho é esse. Foi determinado, eu acredito na fé, uma vocação, algo que brota de dentro para fora, né? Saí da Escola Naval, permaneci e retornei a Nova Friburgo em 2008. Retornei aqui à minha cidade de origem, aí fui trabalhar no interior, trabalhei em São José do Ribeirão, recebi algumas visitas suas lá. Com certeza. Levando o jornal impresso, né, para eu distribuir. O jornal Mais Bom Jardim, a gente sempre estava junto lá também. Depois saí dali, fui trabalhar em Santa Rita da Floresta. Santa Rita. Ali, naquela união entre Cantagalo e Carmo. 50% da paróquia era o Carmo e 50% era o município de Cantagalo. Saí de lá por exigência da diocese, que tinha um projeto de ficar lá um bom tempo. Mas o povo lá me agraciou com o título de cidadão cantagalense. Rapaz, depois de lá também o pessoal do CAP falou, mas o senhor é daqui também. Acabou que eu recebi os 2 títulos. Aí, de qualquer forma, retornei a Nova Friburgo em 2018. Portanto, eu fiquei 40 anos fora da minha cidade. Eu estou há 6 anos aqui. Eu ando na Alberto Brown como se tudo fosse novidade nesses 6 anos, porque 40 anos marca muito, né? 40 anos ausente da cidade. Aí retornei em 2018, como você se referiu no início e de maneira correta, fui indicado para trabalhar na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Rio Grandina, o 2º distrito do município. Recentemente celebrou o centenário, né? Centenário, é o distrito centenário, né? E ali tem a minha atuação de evangelização, assistência religiosa, tem ação social, Santa Dulce dos Pobres, né? Temos o nosso trabalho ali. E uma outra necessidade da diocese, a gente está presente, ajudando, porque o padre não pode ficar restrito só à paróquia, né? É o padre secular, como tinha o senhor aqui agora há pouco falou, né? O padre secular, hoje fala padre diocesano, ele tem um vínculo com a diocese também, né? Então, tem sido um pouco essa minha caminhada, Luiz Antônio. Que maravilha, que maravilha. Eu tenho certeza que eu já conheço ele, mas tem alguns detalhes que eu desconheci, fiquei feliz de saber, e muita gente também, né? Está conhecendo agora e tenho certeza, admirando também, como eu, nosso querido padre Roberto José Pinto. Padre Roberto, eu vou te pedir mais uma vez licença, nós vamos agora fazer o nosso segundo e última parada, volta do terceiro e último bloco, e para a gente falar também de um momento muito especial, importante que ele está vivendo agora, essa semana especificamente, né? Daqui a pouquinho.
amigos e minhas amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, né? Essa é a coluna Café com Você, nosso talk show, fruto da parceria inédita, inovadora aqui no Nova Friburgo, do Jornal de Nova Friburgo Digital com o Hotel Fabris. Por isso eu sempre agradeço a empresária Ana Paula Blaut e toda a sua equipe. Padre Roberto, você já falou na primeira parte um pouquinho da sua trajetória pessoal, né? Profissional, até familiar. Depois falou um pouquinho também envolvendo aí o seu abraçar nesse chamamento de Deus, a sua trajetória também como sacerdote aí, que está aqui em Nova Friburgo também, já de 6 anos para cá, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, Rio Grandina. E agora, padre, a gente queria que você falasse, né, nos abençoasse, nos brindasse aqui, que a gente está vivendo em plena Semana Santa. O que essa Semana Santa significa, né, para o catolicismo, para a nossa humanidade, enfim, como que o senhor pode explicar isso de uma maneira que eu tenho certeza que muita gente já sabe, mas outros vão talvez saber mais em detalhes ainda o que é esse período tão importante para todos nós. Luiz Antônio, nós estamos vivendo nessa semana os acontecimentos fundamentais da revelação de Deus, do cristianismo. O cristianismo se centra numa pessoa e numa mensagem. Essa pessoa tem um nome, Jesus, o Filho de Deus e o Filho da Virgem Maria. E ele tem uma mensagem fundamental, que é uma boa nova, é um evangelho. E Jesus nasceu, viveu e morreu. A igreja, a humanidade que preza o cristianismo, tem como fundamento essa semana, que nós vivemos acontecimentos fundamentais da salvação. No domingo agora, nós celebramos o Domingo de Ramos. A gente vê na televisão diversas expressões de fé, procissões, ramos, e hoje estamos na terça-feira da Semana Santa. Começamos com o Domingo de Ramos, nesses 3 dias, segunda, terça e quarta, há uma expressão grande da piedade popular, para recordar a procissão do encontro de Jesus com Maria. É a 4ª estação da Via Sacra. Jesus ferido, Jesus crucificado, Jesus abandonado, e a Virgem Maria permanecia de pé. Uma coisa muito bonita no Evangelho de São João, capítulo 19, 21, diz lá o apóstolo, e a Virgem permanecia de pé. Então houve aquele encontro da mãe e do filho. E hoje, as 7 últimas palavras de Jesus, nessa terça-feira, se celebra, né? É uma tradição da piedade cristã. Se recolheu na Sagrada Escritura as 7 últimas palavras de Jesus. E o povo se apropria dessa graça de Deus. E são palavras salvíficas. E amanhã, na quarta-feira, tem toda uma liturgia própria, mas tem também as 7 dores da Virgem Maria. Maria Santíssima suportou a maior dor do mundo. A maior dor do mundo é um pai ou uma mãe perder seu filho. É chamada dor sem nome. Quando perdemos nossos pais, nós nos tornamos órfãos. Quando o casal falece o outro, é um viúvo ou uma viúva. Mas quando um pai perde um filho, é chamada dor. Não tem palavra para qualificar tamanha dor, tamanho sofrimento. Então, nós recordamos as 7 dores da Virgem Maria para consolar os pais e mães que sofrem, às vezes com filho que se perdeu na vida, às vezes com filho precocemente falecido. E na quinta-feira agora, nessa semana, nós chegamos ao coração do ano litúrgico. Na liturgia católica, nós celebramos esses 3 dias como fosse uma missa que dura 3 dias. Na quinta-feira santa, a partir ali das 3 horas da tarde, a igreja se recolhe para contemplar aquele momento decisivo que Jesus institui o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem e o novo mandamento. Eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros.
Na sexta-feira da Paixão, contemplamos a morte de Jesus, às 3 horas da tarde. Alguns lugares que têm celebração litúrgica, procissão, teatro em Praça Viva. Em Rio Grandina tem uma tradição, já há 11 anos, existe uma peça teatral muito linda, que é muito bonita, concorrida. E na noite santa, do sábado para domingo, a igreja vislumbra a ressurreição de Jesus, que é a vitória dele sobre aquilo que mais nos assusta. O que mais nos assusta nessa vida é o pecado e a morte. E Jesus triunfa da morte. Jesus vence o pecado. Jesus verdadeiramente ressuscitou. Ele passou desta vida para o Pai. Isso é Páscoa. Páscoa é passagem desta vida para o Pai. É passagem nessa vida do sofrimento para uma vida melhor. De uma dor para uma alegria, onde existe uma passagem para o bem, uma passagem para Deus, uma passagem para o irmão, a Páscoa do Senhor acontece. Então, em poucas palavras, Luiz Antônio, eu poderia resumir assim. Que maravilha, Padre. Muito obrigado mesmo. A gente fica muito contente, a gente tem trazido vários convidados aqui, né, tido essa honra, e hoje um convidado muito especial, num momento muito especial. Então, Padre Roberto, eu queria que o senhor aceitasse do fundo do meu coração, meu muito obrigado pela sua disponibilidade, sei que é muito ocupado, e principalmente essa semana, então, é terrível, né? A gente sabe disso, mas você se dispôs a se deslocar, vir até aqui, então, muito obrigado, e eu queria agora suas considerações finais, acho que nem precisava, mas é muito oportuno, uma mensagem a mais que o senhor deixaria para mim, para o jornal, principalmente para os nossos leitores e ouvintes do jornal. A minha mensagem final é uma mensagem de esperança. Mas não é aquela esperança que a gente compra no remédio, na farmácia, nem mesmo na terapia, não é aquela esperança da autoajuda. É aquela esperança que vem de Deus, que não decepciona. Ele deu a sua palavra, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele nos deu uma nova vida. Nesse domingo de Páscoa, cada um de nós é chamado a recomeçar, com a esperança no coração, sendo verdadeiramente um peregrino da esperança neste mundo. Muito obrigado, a sua bênção de Deus sempre. abençoe você muito e obrigado. Toda a equipe aqui prestando esse serviço. Né? Tá bom, muito obrigado mesmo. Então, tivemos assim, meus amigos leitores e ouvintes, né? E, porque não dia telespectadores do Jornal de Nova Friburgo Digital, uma participação muito especial nessa época especial de Semana Santa, nosso querido Padre Roberto José Pinto. Muito obrigado mesmo, Padre, por sua presença. Como eu digo e sempre lembro no finalzinho, vocês acompanhando aqui na página 9 uma descrição a respeito da presença do padre aqui nessa coluna, nessa edição, e abaixo tem, né, de forma bem didática, aquele botãozinho vermelho aqui, com um dedinho amarelo, dizendo clique aqui. Então vocês podem clicar aqui e assistir na íntegra esse nosso maravilhoso bate-papo aqui com o padre Roberto José Pinto. Mais uma vez, muito obrigado, e em breve, né, estaremos de volta aqui com nova edição, nova edição da coluna Café com Você, nosso talk show, parceria Jornal de Nova Friburgo Digital com o Hotel Fabris. Muito obrigado a todos e até a próxima.